Chegamos às semifinais da Copa do Mundo 2026, hoje com o jogo entre França e Espanha. Eu acho que desde a primeira vez que eu comecei a gravar esses conteúdos de cinema voltados ali, né, alinhados com a Copa do Mundo, é a primeira vez que eu vou ver um jogo e que eu tô trazendo um conteúdo pra vocês cravando uma aposta de quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que eu não tô sendo nem um pouco ousado ao dizer que entre o embate de França e Espanha, eu acho que França ganha, né? E é baseado nessa aposta que eu estou trazendo o conteúdo de hoje, também baseado no espírito de futebol, que eu quis trazer sobre um diretor que, pra mim, é facilmente um GOAT, né? Um Greatest of All Time, um diretor francês, só que nesse caso uma diretora francesa. Obviamente eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos do que Agnès Varda, essa diretora que, apesar de que muita gente não coloca isso, né, não sabe disso, mas ela é facilmente ali a pioneira, a criadora, né, da Nouvelle Vague. Ela é a diretora que, quando a gente fala de Nouvelle Vague, muita gente vai associar o termo com Truffaut, vai associar o termo com Godard, mas a Varda, antes mesmo desses dois, ela já estava fazendo experimentos ali, ela já estava com alguns filmes que antecipavam características que ficaram muito marcadas na Nouvelle Vague. Como, por exemplo, o primeiro longa-metragem dela, que é o La Pointe Courte, de 1955, La Pointe Courte, de 1955, onde ela já traz essas características muito da Nouvelle Vague, né? Características que o Godard traria com Acossado, que o Truffaut também estaria na sua filmografia, né? Eu acho que muita gente coloca Acossado e Godard como o criador da Nouvelle Vague, e obviamente ele é um dos criadores, ele é um dos grandes nomes, eu acho que não dá pra separar a Nouvelle Vague de Godard também, não seria nem justo com o trabalho dele, mas também não dá pra gente apagar a nossa querida Varda, né? A Varda, ela é uma diretora muito importante, claramente ela não é tão lembrada, tão marcada como uma das pioneiras da Nouvelle Vague, por questão ali de misoginia, né, de machismo, digamos assim, porque é muito mais fácil reconhecer os diretores que estão trabalhando do que uma diretora, e eu digo isso porque a gente sabe como é hoje, então imagine em 1955, mas o fato é que a Varda, ela merece todo o reconhecimento, e ela é com certeza uma das grandes diretoras francesas e do cinema no geral de todos os tempos, tá? Inclusive ela é uma das poucas mulheres, eu acho que ela é a única mulher, de fato, que ela é relacionada com a Nouvelle Vague, né? Ela é a única diretora, de fato, que é considerada ali como uma das diretoras da Nouvelle Vague. E ela sendo uma diretora que sempre brincou muito com a ideia do ficcional contra o documental, né? Com esse contraste entre as duas coisas, inclusive mesclando essas ideias. Não é à toa que o La Pointe Courte tem atores não profissionais, né? Que é algo que ela já trazia ali em alguns curtas, ela já trazia ali em alguns trabalhos dela, e sempre desafiando toda a estrutura de estúdio, sempre desafiando aquela coisa de uma grande produção, né? O estilo da Varda sempre vinha para um lado muito mais intimista, sempre vinha para um lado muito mais pessoal, e também não só pessoal no sentido dela falar um pouco do que ela conhecia, mas desse olhar um pouco mais intimista que muitas vezes se traduzia em obras de um impacto muito grandioso. E eu acho que essa coisa de um cinema que olha pro natural, né, que não vai necessariamente para uma grande estrutura de estúdio, que traz os atores não profissionais, ou que se aproveita de situações que estão acontecendo, de locações reais, de emoções reais ali, é muito uma característica que fica na Nouvelle Vague, né, uma característica que viria a ser replicada pelo Godard no Acossado, por exemplo, mas que a Varda já estava fazendo, já tinha ali essa quase uma característica nativa do cinema dela, digamos assim. E para poder falar de Varda, né, não falar apenas sobre ela, não falar apenas da importância dela, eu trouxe junto dessa introdução da diretora, claro, uma das obras mais icônicas do cinema dela, com certeza um dos filmes mais mencionados quando o assunto é Varda, e que é um filme da Nouvelle Vague, que é o Cléo das 5 às 7. Que é um filme que traz ali uma narrativa que ela acontece meio que em tempo real, né? Por isso que é Cléo das 5 às 7. A gente acompanha cerca de 2 horas do dia da protagonista, que é a Florence Victor, também, né, conhecida como Cléo, interpretada pela Corinne Marchand, enquanto ela está aguardando o resultado de um exame médico que pode confirmar se ela tem ou não um câncer terminal. E aí a Varda traz essa história e traz esse filme onde a gente acompanha meio que as 2 horas dela ali no dia onde ela está aguardando esse resultado, meio que as 2 horas finais antes desse resultado sair. Ou seja, é um filme que ele é muito marcado por essa ansiedade, é muito marcado por essa sensação aflitiva, né, que a gente não sabe o que aguarda, essa incerteza sobre a vida, e justamente um olhar muito mais atencioso para o mundo que está ao redor dessa protagonista. Afinal de contas, é aquela coisa de você prestar atenção na vida que ocorre ao seu redor quando você realmente para olhar ela com outro olhar, nesse caso, porque a protagonista, ela está
temendo ali esse diagnóstico, né? Ela tá diante da possibilidade de ter ou não esse câncer terminal. Por mais que ele seja um filme que ele é marcado por isso, né? Eu acho que Cláudia 5/7 não é um filme mórbido, pelo contrário, ele é um filme que ele tem uma beleza muito interessante, que é algo que só uma diretora com um olhar tão sensível quanto a Varda conseguiria trazer, né? Porque ele tem essa coisa de você estar olhando ao redor, olhando para as pessoas, trabalhando situações da sua vida, né? A Cleo, ela é uma artista, ela é uma atriz, então tem todo um contato dela com a arte, mas também tem esse lado onde ela está pensando quase que no sentido da vida, né, de acordo com o que ela tá sentindo ali, e existem os encontros que ela tem com pessoas da rotina dela e até mesmo com estranhos que fazem ela pensar muito sobre isso, trazem provocações, existe toda uma questão, por exemplo, de uma sombra de conflitos, de guerra, onde a mortalidade, a vida e a morte, elas são repensadas e retrabalhadas e reinterpretadas por olhares diferentes dos da Cleo. Ainda é uma obra que ela traz uma narrativa ficcionalizada, só que ela se aproveita muito do olhar documental da Agnes Varda, né? Que é essa diretora que ela tinha essa experiência em brincar com o documental, brincar com a ficcionalização e trazer uma mescla também dessas duas coisas em outros filmes dela. Só que a forma como isso se traduz em Cláudia 5/7 acaba sendo incrivelmente poético, incrivelmente, assim, impactante, ainda que seja uma obra completamente intimista, né? Eu acho que isso marca muito, isso diz muito sobre o cinema da Varda. E é o tipo de filme que não tem como a gente passar por ele alheio ao que a gente está assistindo, né? Aquele tipo de filme que a gente assiste e logo em seguida a gente esquece, porque não só ele traz reflexões muito puras, reflexões muito impactantes quando a gente para pra pensar no que aquela personagem tá vivendo e a naturalidade com que a atriz traduz aquilo, né? Com que a atriz interpreta aquilo e traz à tona, e a própria forma como a Varda trabalha aquele mundo, aquele pequeno retrato, mas também porque é um filme que, cinematograficamente falando, na parte técnica da direção da Varda, ele é um filme muito legal, ele é um filme que traz um trabalho muito legal ali de ângulos, de planos. Eu gosto muito da forma como ela trabalha os espelhos, né? Pra mim, quando a gente tá vendo um personagem através de um espelho, a gente nunca está vendo ele completamente, a gente nunca está vendo ele diretamente, porque a gente tá vendo uma outra faceta desse personagem, ou uma fragmentação da persona daquele personagem, e eu acho que a Varda, ela incorpora isso muito bem. A gente tem vários takes com espelhos, e parece que a gente nunca tá vendo a personagem, nessas cenas que tem espelhos, completamente. A gente está sempre vendo outros lados dela, o que faz todo sentido para alguém que está naquela situação, né? Ela tá 2 horas de uma notícia que vai mudar completamente a vida dela, então como ela se sente, como a gente se sentiria, e como a gente acaba se sentindo pela forma com que a gente tá lidando com o filme, graças à direção da Agnes Varda. Eu acho que Cláudia 5/7 é facilmente um dos filmes mais famosos da Varda, existe motivo pra isso. Não é necessariamente o melhor filme dela, não posso falar aqui porque eu vi pouca coisa ainda dela, mas eu recomendo muito pra você que quer conhecer o cinema da Varda, que com certeza pra mim, em matéria de diretores franceses, né, como fui colocar ali, queria trazer um diretor francês pra falar aqui nesses vídeos especiais de Copa da semifinal. Falei, cara, eu quero um diretor que facilmente possa ser colocado ali na estante do GOAT e, cara, a Varda com certeza se encaixa muito bem como uma das greatest of all time, das diretoras, né, dos diretores de cinema franceses ou não, porque ela é magnífica, e Cláudia 5/7 é um filme que ele consegue sintetizar, encapsular muito bem todas as qualidades do cinema da Varda. Então fica aqui a dica de você conhecer mais do cinema da Varda e, claro, de Cláudia 5/7, que é um filmaço. Mas é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e ainda não tá inscrito aqui no canal, já aproveita pra se inscrever, que isso vai me ajudar pra caramba. Tem muito mais conteúdo nesse estilo por aqui. Estamos em especial Copa do Mundo. E se você ainda não me conhece, aqui quem fala é o Adam. Tô sempre falando de cinema aqui no YouTube. Hoje aqui com essa aposta de que França vai ganhar da Espanha e vai passar pra final da Copa do Mundo 2026. E justamente por isso, trazendo um pouquinho de cinema francês pra você que quer conhecer um pouco mais de cinema, né? Um pouco mais ali da Nouvelle Vague, da Agnes Varda. E por enquanto é isso, vou deixar outros 2 vídeos linkados aqui pra você dar uma olhada depois desse, caso você tenha curtido. Sempre muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e bora pra Copa! Tá acabando, tá acabando.